Conexão Rede Ilha FM. Moisés Farage, Rômulo Lisboa, Arthur Carvalho e toda a equipe de jornalismo da Rede Ilha FM comentam agora os principais fatos de Paulo Afonso, região, do Brasil e do mundo. Está no ar PA Alerta Podcast. Cadê a carteira de motorista? Carteira não. Tem não, você não vai sair não, a moto tá presa. Não vai sair sem... Não é pra tu sair aí. Na frente da polícia tu quer sair sem carteira, sem capacete, sem nada, apreendida a moto dele. Pode morar bem aqui vizinho. Pode morar lá na casa da mamãe. O advogado apresentou, ele respondeu tudo aqui ao delegado Sebastião. Daí então o advogado e o estagiário do advogado ficaram receosos em deixar ele em casa. Chamaram um mototáxi. Ao chegar na Avenida Canindé, próximo aos motéis da Lagoa do Norte, levou simplesmente 4 tiros. E não foi Deus que deu não, foi os vagabundos amigos dele. Mas o bicho é tanta sorte que eu tava dizendo aqui pro Daburra que se passa uma moto e o caba fecha a chave e dá aquela explosão, pá! O caba cai da moto e morre. Quero deixar bem claro, bandidagem, eu não preciso ser convidado para entrar na tua casa. Eu só vou sem convite um velório. O senhor vai enfrentar os bandidos frente a frente lá, delegado? Meu amigo, só se não aparecer. Eu só tenho medo de um homem, eu todo de branco. E ele com as mãos sujas de fezes e suja a minha roupa de branco e eu perco o encontro com a namorada. Recebe a gente a bala. Recebe o 7 de fita bala pra tu ver se eu te mando flor. Opa, meu povo, estamos ao vivo, viu? Grande delegado Jorginho. Esse cara, esse homem, pense, é o cara, viu? A bandidagem tem medo dele. Tá começando agora o PA Alerta Podcast. Hoje é 20 de abril de 2020. Mais um dia no isolamento social. Conosco aqui, Rômulo Lisboa. Fala Moisés, fala Arthur, fala rapaziada. Vamos lá. Estamos aqui também com Arthur Carvalho. Tudo bem, pessoal? Fala Moisés, fala Rômulo. Vamos bater um papo legal. E hoje prometo, né? Vai ser polêmico, vai? Hoje, olha, muita pauta, notícias de todo o estado da Bahia. Claro, as notícias você vê primeiro aqui. Aconteceu, tá no PA Alerta. Olha, meu povo, nós vamos começar agora o PA Alerta Podcast. Lembrando, vai seguir nas redes sociais do PA Alerta, no Facebook PA Alerta Oficial, no Instagram PA Alerta, tá certo? Vai espalhando para os seus amigos. Estamos em todas as plataformas de stream, Deezer, iTunes, Spotify. Então, corre lá, também no YouTube e exclusivo também para o Instagram, a nossa grande audiência do Instagram. Bora começar? Vamos embora. Bora começar? Dale. Então tá no ar agora para toda Paulo Afonso, PA Alerta Podcast. Olha aqui, a notícia não para. Paulo Afonso a cada dia está sofrendo com a criminalidade, né? É bandido que não acaba mais aqui na cidade de Paulo Afonso. Essa semana, diante do isolamento social,
É notícia em todo o país, não só em Paulo Afonso, mas é notícia em todo o país, que o judiciário aí está soltando bandido. Presos do presídio estão sendo soltos em todo o país. Aí qual é o resultado? O resultado é assaltos, o resultado é tentativa de homicídio e o diabo a 4. A situação tá complicada aqui na cidade de Paulo Afonso, viu? Parece que o cão tá tomando conta da cidade. É verdade. Vamos embora, olha só. Câmeras de segurança flagraram aí a fuga de criminosos após um arrastão no bairro Chesf. E foi-se a época que o bairro Chesf era tranquilo, né? Foi-se a época aí em que você podia sentar na porta de casa. Eu lembro na minha infância, quando a minha tia colocava as cadeiras de balanço na porta de casa. Pra tomar aquela fresquinha. Tomar café, minha avó fazia tapioca. E hoje o negócio tá complicado. Nem na porta você pode ficar mais. Chama a polícia, chama a polícia. E os bandidos tá mangando, tá rindo da cara da população paulo-afonsina. A polícia procura 4 homens suspeitos de praticar uma série de assaltos nesta última quarta-feira no bairro Chesf, em Paulo Afonso. Olha, câmeras de segurança flagraram o momento em que eles fogem logo após praticarem os assaltos. E quem estava ali naquele mercadinho foi no bolo também. Eles assaltaram os clientes do supermercado e também vizinhos. Então quem estava na rua ali, todo mundo foi roubado. Pedestres, quem estava passando ali naquela rua foi rendido. E por incrível que pareça, esses inocentes vítimas da sociedade, Rômulo, estava com nada mais nada menos do que uma arma calibre 12. Tava assaltando o povo com uma arma calibre 12. Aí o coitado do povo teve que vender a arma, né? Porque eu peguei meu facão e ia dar uma cutilada nele. Teve que entregar. A pior coisa que eu fiz foi de ter vendido o revólver do meu marido, porque eu tinha largado uma bala na cara dele. Aí o povo vendeu a arma, não pode mais se defender, aí os bandidos fazem a festa. Olha, os criminosos, um deles armado com a espingarda calibre 12, renderam diversas pessoas. Roubaram celulares, roubaram cartões de crédito. E o mais interessante, viu, Arthur? Sabe o que eles fizeram? Depois foram no açaí com os cartões das vítimas. Dá pra acreditar? Já pensasse? Foi no açaí e foi comprar o quê? Pra ventilador. Álcool em gel. Álcool em gel, eu não sei. Mas tudo que você pensar. Sardinha, coqueiro. Televisão compraram. Fizeram uma verdadeira farra. Olha, o prejuízo passou dos R$2.000. Esse é o tal do mula. É o tal do mula. A polícia tem que pegar esses camaradas, viu? Mas olha, a polícia tá na cola dele. E nas imagens é possível ver quando um dos suspeitos passa correndo com uma arma na mão e o outro suspeito passa em seguida com uma máscara no rosto. Por ângulos diferentes, os criminosos aparecem em outra rua atravessando a avenida, né, fugindo. A Polícia Civil teve acesso a essas imagens e as fotos também que mostram a ação dos criminosos. Os criminosos até o momento não foram encontrados, mas a polícia está na cola. E eu na reza, meu irmão. Se liga que a polícia vai lhe pegar, viu? E eu na reza, meu irmão. Vai lhe pegar. Não, vai não, vai não. Vai sim. Vai não. Vai. Vai não, vai não. Olha, a Polícia Civil não. pede que a população que tem informações entre em contato com o Disque Denúncia.
As informações serão mantidas no mais absoluto sigilo. Você pode entrar em contato pelo Disque Denúncia 99198 5594. Repetindo, 99198 5594 ou pelo 190. Olha, um homem foi preso após ameaçar popular com uma faca no centro de Paulo Afonso. Rapaz, interessante, né? Todo mundo em isolamento social e a cidade de cabeça pra baixo. É cada confusão que eu vou te dizer, viu? É o pau quebrando, olha. E uma informação exclusiva também, viu? Da nossa equipe. Neste domingo ontem, uma mulher foi atropelada no centro de Paulo Afonso por uma tuk-tuk. Sério? Brincadeira? Uma tuk-tuk passou por cima de uma mulher. E detalhes, viu, Roma? A mulher tava na calçada. Ave Maria. Não tem jeito, não. A coisa tá feia, a coisa tá preta. O negócio é votar pro capeta. O negócio tá complicado, meu filho. Olha, complicado. Ela foi atendida por uma equipe do Serviço Médico de Urgência SAMU. Já foi registrado na delegacia de polícia. E detalhe, o camarada da tuk-tuk, ó, deu no pé. Pegou o beco. Fugiu. Ninguém sabe onde é que o camarada tá. Até o momento não foi divulgado o estado de saúde dessa jovem que foi atropelada aí por uma tuk-tuk. Será que ele tava bêbado? Segundo testemunhas, ele tava meio engembrado. Gente, será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo? Não sei, né? A cidade, essa quarentena, viu, Rômulo, tá deixando a cidade de cabeça pra baixo. O povo tá ficando doido. É o povo de quarentena e a cidade... Tá pegando fogo, bicho! Pegando fogo. Olha, um homem é preso após ameaçar popular com a faca no centro de Paulo Afonso. Olha, meu irmão, um homem de 33 anos foi preso após ameaçar populares com uma faca no centro de Paulo Afonso. Segundo informações, uma guarnição da PM foi acionada após populares sofrerem ameaças de um homem armado com faca. Rapaz, o povo tá brabo, viu? O povo tá brabo, né? Como é que a pessoa sai com a faca ameaçando o povo, dizendo que vai fazer acontecer? Seja, ainda segundo a PM, após busca, o suspeito não foi encontrado. Logo depois, a polícia fez buscas e conseguiu aí encontrar esse suspeito. Com ele, os policiais encontraram uma mochila com 2 facas. Esse tá brabo, viu? Uma do tipo peixeira e outra do tipo de cozinha. Diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados para a delegacia de polícia civil e toma investigação. Olha, um jovem de 18 anos, olha, aqui no P-Alerta a informação não para. Aqui no P-Alerta são notícias de Paulo Afonso, da Bahia, do Brasil e do mundo. Hein, Arthur? A notícia aqui no P-Alerta não para. Olha, um jovem de 18 anos foi preso após a polícia encontrar cerca de 6 quilos de cocaína. Isso na cidade de Simões Filhos. Agora, a cocaína, ela pura mesmo assim, ela tem um valor econômico muito grande, né? Segundo aí algumas reportagens aí, pode chegar aí nas casas dos milhares de reais aí, 10 mil e por aí vai, entendeu? Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, esse jovem de 18 anos foi preso com cerca de 6 quilos de cocaína.
Segundo informações da SSP-BA, o jovem é suspeito de tráfico de drogas. A cocaína foi encontrada por militares do PETO da 22ª Companhia Independente de Polícia Militar. A polícia chegou ao suspeito após uma denúncia anônima. Ele estava no bairro Pintanguinha Nova, também conhecido como Areal. Durante a ação da polícia, o jovem correu. Eita! Já avisei que vai dar merda isso. Corre não, meu filho. Corra não, quer dizer Siqueira. Corra não. Ainda segundo a Secretaria de Segurança Pública, ele não foi muito longe não, viu? Acabou sendo preso pelos militares. Com ele foram apreendidos aí 5 tabletes e não é de chocolate não, viu? Não é de chocolate não. O povo tá pensando que é tablete de chocolate porque é época de Páscoa. Não é não. É mesmo, é? Olha, segundo a Secretaria de Segurança Pública, além dos tabletes, a polícia também encontrou 230 porções prontas da mesma droga, 12 papelotes com maconha e 8.000 pinos vazios que seria utilizado para comercializar a cocaína. 8.000 pinos. Multiplica isso, provavelmente cada pino ele deve vender por quanto? 5 reais? Não, pino é entre 30 e 50 reais. É o 50 reais? Entre 30 e 50. Então, multiplica aí 8.000 pinos por 50 reais. Quanto vai dar o lucro desse camarada aí? Mas ele foi encangado e está à disposição da justiça. Olha, e também queremos aqui parabenizar o excelente trabalho da Polícia Militar da Bahia, viu? Que mesmo nesse isolamento social de muitas cidades, eles estão indo para a rua trabalhar. E detalhe, muitas das guarnições não têm os equipamentos aí de proteção individual que o governo do estado, viu, senhor governador, deveria fornecer aí para os policiais militares. Não só os policiais militares, como os policiais civis também. As guarnições não contam com álcool em gel, com luvas e com máscara. Vamos dar uma atenção, a prioridade aí a esses guerreiros da Polícia Militar. Porque imagina agora, o Rômulo, se uma guarnição de 50 policiais pega a Covid-19. Todo mundo vai ter que ficar de quarentena, ou não vai? Todo mundo vai ser hospitalizado. Aí são efetivos 50 homens a menos para uma cidade. Tem cidade aí que 50 homens é o efetivo todinho de uma cidade. Algumas isso aqui na Bahia. De 2 policiais apenas. Pois é. Então vamos ter aí uma atenção para os nossos policiais militares. Dois homens são presos suspeitos de fazer família refém em Itabuna. E detalhe, viu? Tudo isso nessa quarentena. Parece que as coisas estão saindo do controle, né? O que acontece é o seguinte, é o que já se esperava. O que esperar de quem não cumpre a lei, de quem não respeita o Código Penal, de quem não respeita regras mínimas de convivência na sociedade. Não dava para esperar outra coisa senão o rompimento de qualquer isolamento social. Então, eu fico impressionado com a cara de pau de quem defende a soltura dos presos nesse momento de pandemia. Lá é o local que eles estão mais seguros do que aqui fora. E mais, o que esperar, como eu falei, de quem não respeita regras básicas de convivência social, que não consegue viver em sociedade sem descumprir essas regras básicas, inviabilizando o convívio. O que esperar desses? Se não, o descumprimento de uma regra de uma regra de isolamento. Quem prega a soltura desses presos está acreditando que eles vão respeitar o isolamento social? Obviamente que não. Não só não vão respeitar o isolamento social, como vão permanecer na atividade criminosa. Não tenho nenhuma dúvida disso. Olha, e a informação não para aqui no P-Alerta.
Olha, vídeo flagra momento em que moto é furtada em Paulo Afonso. E olha, vou te dizer, viu? O bicho tá pegando. Isso em questão assim de dias. Câmeras do circuito interno de uma residência registrou o momento da ação. O veículo, uma moto YBR da cor preta, placa KGS 7263, foi levada por 2 criminosos. Menino, foi levada como se fosse bicicleta. Sabe quando você deixa a bicicleta na porta e você monta em cima e vai embora? Agora eu tô tentando entender como é que os camaradas conseguiram destravar aquela moto. Bandido é o cão mesmo, né? Olha, o caso é investigado pela Polícia Civil de Paulo Afonso. Qualquer informação sobre o crime pode ser passada pelo Disque Denúncia da Delegacia 759-9198-5594 ou pelo 190. Se você vê uma moto YBR de cor preta, placa KGS 7263, ligue para o 190 ou para o 9198-5594. Olha, não deixando claro, você amigo seguidor, de acompanhar o P Alerta em todas as redes sociais. Facebook, Instagram, curte lá, comenta, compartilha. Nós temos equipes lá praticamente 24 horas respondendo aí. Se você registrou um acontecimento no seu bairro e você quer fazer alguma denúncia, pode entrar aí em contato pelo direct do PA Alerta. Prefeitura de Paulo Afonso prorroga a medida de isolamento social por mais 10 dias. Rômulo e Arthur. E agora, hein? Fica ainda mais difícil, como a gente falou no programa anterior, de as pessoas se manterem vivas e em paz. A gente havia falado no programa anterior que, como todos sabem, o impacto econômico. Quando a gente fala impacto econômico, obviamente a gente está falando de pessoas. Não estamos falando da economia de forma abstrata, macro. Estamos falando do cara que vende cachorro-quente, que vende espetinho, do pequeno comerciante, que quem mais emprega no Brasil são os pequenos e médios empresários. Os pequenos e médios negócios. Então, o cara que tem 4, 5 empregados, ou que tem 10, ou que tem... Todos os amigos que eu conheço, que são empresários, que são comerciantes, todos já começaram a demitir. Todos. Com muito custo, com muita dor no coração. Todos eles são cientes de que, ao demitir um funcionário, uma família toda sai perdendo. Então, eles estão fazendo aquilo que infelizmente, é necessário nesse momento. Ou eles demitem, ou eles fecham as portas. O decreto municipal número 5.776 de 2020 prorroga a medida de isolamento social por mais 10 dias. A decisão do chefe do Executivo Municipal tem como base o decreto de número 5.765 de 16 de março de 2020, com fundamento nos artigos 12 e 13 da Lei Federal 6.259/75. De acordo com o documento publicado na edição de número 3.391 do Diário Oficial do Município, a partir do dia 21 de abril, ou seja, a partir de amanhã, fica suspensas, restritas ou condicionadas atividades comerciais, religiosas e de lazer por mais 10 dias. As medidas, segundo aí a prefeitura, preventivas e inclui alguns setores administrativos aí da prefeitura e também setores aí da administração pública municipal. É um negócio de outro mundo e tome mais 10 dias. São mais 10 dias, completando literalmente uns 30 que passaram. 40 dias, né? 40 dias de quarentena.
E 40 dias fechado. Enquanto isso, as medidas verdadeiramente úteis e necessárias são uma piada. com certeza, eu ia frisar justamente isso. Eu entendo a revolta da parte dos comerciantes, pequenos e médios empresários, porque a partir do momento que eles estão fechados, pagando o preço pelo bem maior, e estão vendo nas ruas pessoas se aglomerando em bancos, pessoas em aglomeração em supermercados, vendo que a vigilância da prefeitura ela está mais atuante, Rômulo aqui, Moisés e todos que nos ouvem, em fiscalizar os comércios que não devem abrir, porque tem uma galerinha passando, se alguém abrir, leva multas e multas altíssimas, do que em filas de bancos e supermercados proibindo a aglomeração de pessoas para que mantenha o distanciamento. Então, claro que vai haver revolta neles, porque eles estão padecendo, estão sem o seu ganho diário. Empresas aqui em Paulo Afonso, muitas pessoas não estão sabendo, mas empresas aqui em Paulo Afonso já começaram a fechar as portas. Foi noticiado que a Subway tinha fechado, mas não só foi a Subway. Outras empresas já começaram a serem fechadas aqui. Não vou citar aqui o nome, uma questão de indelicadeza. E as que não fecharam permanecem demitindo. Então, a partir do momento que o comerciante, o empreendedor, os lojistas estão pagando um preço para um bem maior e vê que a prefeitura, a secretaria municipal não estão com medidas e cumprindo seus decretos, causa revolta, porque a aglomeração está acontecendo. Olha, eu sou categórico em afirmar e posso até ser julgado ou mal interpretado por isso, mas diante do que eu tenho visto na entrada na cidade, a desinfecção foi até engraçado. Eu fui parado e eles apenas borrifaram um jatinho nos 4 pneus. Por isso que eu falei em carro. piada. Pra mim é uma piada. Eu Então, passei na entrada da ilha, no PCTran, e me propuseram, não sei que nome se daria, a desinfecção, seria, acho que o nome inapropriado. Enfim, passar algum produto que eu não sei de que produto se trata nos pneus do carro. Eu indago a vocês, serve pra alguma coisa isso? Não serve pra, com perdão da palavra, porra nenhuma. Isso é uma palhaçada. Não, eu fiquei até impressionado que depois que foi tão rápido que eu baixei o vidro e aí fiquei parado e eles olhando, aí eu disse sim, eles, não, pode ir embora. Eu disse, já acabou, era só isso? Eu fiquei impressionado porque até então eu não tinha tido a experiência de passar ali pela barreira e ali borrifaram nos 4 pneus, eles bem vestidos, protegidos, fica até engraçado e... Parecia filme na realidade. Ou seja, a barreira não serve pra nada, porque a barreira, na maior parte das vezes, sequer param as pessoas. Quando param, passam simplesmente orientações que todos já sabemos. Todos recebemos essas orientações o dia inteiro por meio da mídia e da internet. O tempo inteiro. A mídia televisiva, a mídia que existe na internet. Todos já sabemos das orientações e passam esse borrifador com produto, sabe-se lá qual, nos carros. Como eu disse, é inútil. Eu quero que algum sanitarista me traga aqui a informação de que essa medida traz algum benefício, que me traga a informação de que ela é eficaz contra a transmissão de algum vírus. Me parece, ou seja, é uma palhaçada. E outra, os carros estão passando, tinha uns 5 a 7 carros em minha frente. Eles todos passaram e eu fui o escolhido. Então assim, que critério ele utiliza pra saber qual carro tem vírus no pneu? Te acharam mais bonito, esse cara é mais bonito. Esse cara é bonito, esse cara então, pode ter assim, vírus. É engraçado. É pra dar risada. A gente não queria estar dando risada de coisa séria, mas terminando o que eu iria falar, e posso até ser julgado. Em minha opinião, Paulo Afonso não tem coronavírus. Não quero descredibilizar aqui o trabalho dos profissionais de saúde, mas são por questões geográficas que a doença não chegou aqui, porque os decretos não estão sendo cumpridos, são piadas, entendeu? Então, se não tem um coronavírus aqui, vamos agradecer a Deus, mas são por questões geográficas, porque realmente não chegou. E ainda digo mais, se o comércio tivesse aberto, não teria o resultado seria exatamente o mesmo. Até porque, como você falou, as aglomerações estão nos bancos e nos supermercados. Alguém aqui, indago a todos vocês, alguém aqui já viu aglomeração no comércio de Paulo Afonso? Salvo situações específicas, final de ano, uma mega promoção, uma liquidação de última hora, em que as pessoas correm para as lojas e há alguma aglomeração. Mas isso ocorre 1 ou 2 vezes por ano.
na verdade, regularmente, não há aglomeração no comércio Paulo Afonso. Seria até bom que houvesse, porque isso seria sinônimo de mais vendas. Mas não há aglomeração. Então por que esse fetiche pelo comércio Paulo Afonso? Porque essa eu vou usar uma palavra um pouco forte, mas por que essa perseguição com o comércio Paulo Afonso? Se nas agências bancárias há sim aglomeração, nos supermercados há sim aglomeração. Então o que a gente propôs na semana passada, por que não se estabelecem regras? Olha, vamos abrir o comércio no horário limitado ou estendido, porque horário limitado é uma ilusão. Na verdade, se você limita o horário, todas as pessoas vão àquele estabelecimento naquele horário específico. Então, a tendência seria aglomerar. Se você estende o atendimento, foi o que fizeram agora nos supermercados, finalmente é uma medida inteligente, você dispersa as pessoas e evita a aglomeração. Então, por que não permitir a abertura do comércio e fixar regras, como exigir que todos aqueles que estão trabalhando em cada estabelecimento utilizem máscara, assim como todos aqueles que vão adentrar no estabelecimento utilizem máscara. Então, isso, ao meu ver, vai evitar. Obviamente, eu não sou um profissional da área de saúde, mas isso acho que exige o mínimo de inteligência e informação da área. Então, desde essa nova aí, pandemia, há uma série de decretos municipais. Vem decreto, vai decreto, vem decreto, vai decreto, e a Prefeitura de Paulo Afonso, em um novo decreto, aí estabeleceu que supermercados poderão funcionar até às 0 horas. Finalmente, uma medida inteligente, estendendo o horário de funcionamento de modo a verdadeiramente impedir as aglomerações. Os supermercados terão horário de funcionamento alterado, segundo o decreto de número 5.776, que foi assinado pelo prefeito Luiz de Deus. Esses estabelecimentos poderão funcionar das 6 às 0 horas. Já outros serviços essenciais deverão funcionar no horário normal, definidos aí pelo decreto municipal. O objetivo da medida é diminuir o fluxo de pessoas, tanto no transporte coletivo, nos mesmos horários, e evitar a aglomeração, reduzir a exposição de colaboradores e clientes. A alteração acontece apenas nos horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais que já têm permissão para funcionar durante esse período aí de isolamento social. Veja o que diz aí o artigo de número 12 do decreto de número 5.776. Abre aspas. Durante o período em que vigorar a situação de emergência, na forma do decreto de número 5.765, de 16 de março de 2020, os supermercados poderão funcionar diariamente das 6 horas da manhã às 0 horas, observada a legislação trabalhista para todos os efeitos. Fecha aspas aí o que diz o artigo 12 do decreto 5.776. E puxando o gancho também para a pauta de número 9, a partir de 21 de abril, clientes terão que usar máscara para poder entrar em lojas de supermercado de Paulo Afonso. É obrigatório agora, já é obrigatório. A prefeitura aí publicou um novo decreto que determina o uso de máscaras por moradores no comércio da cidade. Uma das determinações do novo decreto aí, também de número 5.776. Uma medida boa, né? Uma medida que vai aí melhorar. Já é um avanço, um avanço muito tímido ainda. E aproveitando, obviamente a gente absorve todas as opiniões contrárias. Nós pregamos aqui a pluralidade. Todos podem se manifestar contrariamente, mas eu faço aqui um desafio. Servidor público que é contra a retomada da economia, que recebe seu salário sagradamente ao final do mês ou início do mês, deveria doar parte desse salário, parte da sua remuneração, para os autônomos, para os pequenos comerciantes, enfim, para quem depende do apurado diário, da receita diária para sobreviver. Então, me perdoem, mas opinião de servidor público que recebe seu salário de forma sagrada todos os meses, ou de quem não trabalha
mas depende do servidor público que o sustenta, essa opinião, me perdoem, mas ela carece de legitimidade. Então, se você é servidor público ou depende de um servidor público, então me perdoe, mas sua opinião não causa impacto, ou não deveria causar impacto. Se quer causar impacto com sua opinião, se você quer que sua opinião seja levada em consideração, que ela tenha mais legitimidade, ajude o próximo. Retire da sua remuneração mensal um percentual para ajudar aqueles que mal estão conseguindo sobreviver. E falando em reabertura do comércio, eu quero aqui convocar. Como eu disse, eu tenho vários amigos comerciantes, grandes comerciantes, pequenos comerciantes, todos estão numa situação terrível, inclusive do ponto de vista emocional. Nós vamos chegar já aí nesse assunto, nessa pauta. Olha, na pauta número 10, nós estamos ao vivo também aqui para o Instagram, com exclusividade só para o Instagram. Você, amigo que nos ouve no podcast, estamos ao vivo agora pelo Instagram. Muito obrigado, pessoal do Instagram, que está aí acompanhando o programa. Olha, a pauta número 10, abre aspas, vamos cumprir a lei, fecha aspas, diz aí o comandante do 20º Batalhão sobre disputa esportiva durante aí essa quarentena. O comandante do 20º Batalhão de Polícia Militar, André Luiz Cunha, em entrevista a uma rádio, ele disse, abre aspas, a PM está debaixo da lei e não acima dela, bem como os cidadãos. Foi baixado um decreto municipal em que o prefeito Luiz de Deus está preocupado e proíbe atos de aglomeração, inclusive práticas esportivas, babas, confraternizações e aglomerações para festejos e etc. Isto infere em desobediência e em dispositivos do Código Penal, sendo acionados, eu asseguro que darei cumprimento à lei, seja quem for ou em qualquer local. Fecha aspas, o que diz o comandante André Luiz Cunha, que é aí o comandante do 20º Batalhão de Polícia Militar. O comandante deixou claro que as práticas esportivas de forma alguma é permitida. Abre aspas. Por favor, propaguem isso, porque ninguém quer ter seu direito de ir e vir cerceado, mas em certas circunstâncias, quando há burla da lei, o direito entra. Fecha aspas, o que diz aí o comandante do 20º Batalhão. Para que você possa entender o que o comandante diz, é que está havendo várias festas, como também competições esportivas na cidade de Paulo Afonso, né? Em alguns bairros o 20º Batalhão recebeu aí algumas denúncias. E nessa entrevista ele deixou claro que a lei será cumprida. Segundo ele, doa a quem doer. Aí a entrevista do comandante do 20º Batalhão de Polícia Militar. Na periferia não existe quarentena. Essa é a verdade. Eu convido qualquer um a comparecer a alguma comunidade, ao que a gente chama de periferia, a bairros menos favorecidos, para dar uma volta. Não existe quarentena, as pessoas estão nas ruas. E a gente entende perfeitamente por quê. Inclusive, alguns comércios estão abertos. As pessoas precisam sobreviver. A ajuda do governo, o auxílio emergencial, é muito bem-vindo. E vai permitir que as pessoas, ao menos, consigam sobreviver. Mas imagina, aquele comerciante, aquele pequeno empreendedor que tem um pequeno comércio, que tem, vamos dizer, um carrinho de churrasquinho, espetinho, ou que vende tapioca. Digamos que com aquele comércio dele, com aquele pequeno comércio, ele consegue aferir uma renda de R$1.500. Ele é totalmente informal, ele não tem CNPJ, não é MEI,
Então ele é absolutamente informal e oferece em torno de R$1.500, talvez um pouco mais. E você acha que esse pequeno empreendedor ele vai conseguir pagar suas contas com R$600? Não vai pagar. E eu nem estou dizendo que o governo deveria dar mais. Não é isso que eu estou afirmando. Até porque o impacto financeiro dessa ajuda é imenso. É imenso. O rombo é imenso. Necessária, mas vamos pagar um preço mais adiante. Mas realmente é necessária ajuda. Imagina para essa pessoa. Talvez só o aluguel dela custe R$600. E ela vai comer o quê? Indago. Então, chamo novamente os entusiastas do Fique em Casa. Aqueles que insistem, que imploram para as pessoas não saírem de casa. E que falam, a vida é mais importante que a economia. Como se nós que defendemos um relaxamento, uma relativização do isolamento, fôssemos contra a vida. E pensássemos nas empresas em detrimento das vidas. Isso é uma falácia absoluta. Nós cansamos de dizer aqui que estão ambos entrelaçados. Não há dicotomia, não há dualidade entre a economia e a vida. Proteger a economia significa proteger quem tá na última ponta. É porque assim, as pessoas... É um pouco complexo, mas vou tentar explicar da forma mais simples. Existe... isso em todo... Não só no Brasil, mas no mundo todo. Né? Para que um país sobreviva, um município sobreviva, para que um estado sobreviva, existe algo chamado arrecadação. Exatamente. Isso aqui eu estou falando da forma mais simples do mundo. Eu estou tentando utilizar as palavras mais simples para que vocês possam entender a situação que nós estamos vivendo aqui. O município sobrevive de quê? De IPTU, entre outros impostos municipais. Impostos municipais seriam ISS e IPTU. Isso. O ICMS é imposto já é o estado estadual, mas há um repasse para... Há um repasse para o município. De qualquer forma, é um repasse para o município. Esse repasse ele vem quando há um fluxo de dinheiro entrando nas lojas. Vendeu, automaticamente o estado, vou colocar estado como município e união, já arrecada. Vendeu, arrecada. Sem atividade econômica não há arrecadação. Vendeu, arrecada. Beleza? Isso é a forma mais simples para que vocês possam entender. Vamos lá. Com a arrecadação, aí onde entra aquela questão. Tem salário dos funcionários públicos. Tem o pagamento da aposentadoria, correto? BPC. Eu estou colocando aqui na forma da União. E entre outros compromissos obrigatórios do governo. Certo? Com o comércio fechado, sem a arrecadação, como vai haver uma manutenção da saúde? Me responda. Impossível. Como que vai ter? Vai chegar uma hora porque tudo vai parar. Primeiro, as pessoas esquecem aí alguém que diz, o Estado não produz riqueza. Aí alguém diz, vamos imprimir dinheiro. Vamos taxar as grandes fortunas para cobrir esse gasto que o governo... O governo que eu estou falando, pessoal, não é o governo federal, pelo amor de Deus. Eu estou falando como um todo. Município, estados e por aí vai. Como vai manter uma conta que, segundo informações da equipe econômica, já está beirando 1 tri? Me responda. Como é que um estado vai arcar com bilhões? São Paulo, que é como diz algumas pessoas, que puxa o PIB do país, já está pedindo dinheiro à União porque está sem dinheiro. Como vai manter um hospital de campanha pagando médicos intensivistas, comprando respiradores,
mantendo ambulâncias e mantendo toda uma logística por trás de um hospital. Como? E ainda pagando o servidor público que está em casa, sem trabalhar. Como? Sendo que a indústria está parada, o comércio está parado, as lojas estão paradas, está tudo parado. As pessoas não estão entendendo que vai chegar uma hora que vai colapsar. E é isso que nós estamos discutindo aqui, uma forma para a economia não colapsar. Como, Arthur? Por favor, como? Como, Rômulo? Colapsar significa não ter dinheiro público para pagar as despesas mais básicas. Saúde. Como se vai pagar, por exemplo, a manutenção da saúde? Como se vai pagar a manutenção do Hospital Municipal de Paulo Afonso? Como se vai pagar salários de professores? Como se vai manter as escolas? As pessoas precisam entender o seguinte. O Estado, do ponto de vista macro, seja lá qual for, quando eu falo Estado, não estou falando do Estado da Bahia, também me referindo a ele, mas município, Estado, União, enfim, a administração pública não produz riqueza. Não produz. A administração pública arrecada de quem produz riqueza. Vem do setor privado. Exatamente, ela arrecada por meio da tributação do setor privado para que possa administrar a máquina pública. Então, se não há arrecadação, as pessoas pensam que há uma máquina de imprimir dinheiro no gabinete de cada prefeito. Se não está havendo produção de riqueza, automaticamente não vai ter arrecadação da riqueza por parte do Estado. Obviamente, vai chegar uma hora que vai faltar dinheiro e as coisas mais básicas, as coisas mais simples irão colapsar. Então, estão entrelaçadas e não há esse papo. Indissociáveis. Muitas pessoas vêm com esse discurso, muitas porque reproduzem, são levadas a esse entendimento, e muitas com desonestidade intelectual. Eu quero ver impossível distinguir quando um do outro, os dois estão entrelaçados. Entrelaçados, indissociáveis. Eu quero só ver quando, por conta da arrecadação, da diminuição drástica da arrecadação, quando esse servidor público que está defendendo a quarentena absoluta, a extensão do isolamento social, a não flexibilização desse isolamento, o não afrouxamento do isolamento, a não abertura gradual do comércio, que a gente defende, quando ele deixar de receber salário, quando esse servidor público entusiasta da quarentena estendida deixar de receber salário, se ele vai permanecer com a mesma posição, eu duvido que esse servidor público, quando em virtude da drástica redução da arrecadação, deixar de receber seu salário em dia, quando começar o primeiro atraso, ele já vai falar: acho que não é bem assim, a gente tem que pensar numa abertura gradual do comércio, fica em casa, mas não é bem assim. Imaginem, hoje é muito fácil, é muito cômodo para quem recebe seu salário em dia, regularmente, sagradamente, defender a quarentena estendida, aderir ao fique em casa. É muito fácil, Como eu falei, comerciantes estão desesperados. Fala aqui para os meus amigos comerciantes. Eu sei da luta de vocês. Eu sei da dor que vocês sentem quando precisam demitir uma pessoa. Eu sei da dor. Eu sei quando vocês sofrem. Eu ouço reclamos o tempo inteiro de que eles... Poxa, cara, infelizmente hoje eu tive que demitir mais uma pessoa. Eu sei que é uma família que sofre. E outra, nesse momento eu sequer tenho dinheiro para pagar as verbas rescisórias. Ou seja, as contas, como popularmente se fala. Imagina se o comerciante, que nesse momento mal consegue manter seu negócio aberto, tem recursos para pagar verbas rescisórias, quitação de contrato, para que ele demite. Imagina, não tem. O Estado, o poder público não produz riqueza. Se não há arrecadação, não há como se manter a máquina pública, não há como se manter programas sociais, não há como se manter o pagamento do salário dos seus servidores. E sabe o que eu fico impressionado? É que tem gente que no momento desse de crise está se aproveitando politicamente da situação. Está se aproveitando de um caos que está sendo formado no país. Um caos. Sabe o que é caos? Vamos entrar quantos dias no isolamento social, Arthur? 40 agora. 40. Mais 10, né? 40. 40 dias. Você acha que o município de Paulo Afonso está arrecadando? Quanto o município de Paulo Afonso arrecadava por dia? Se não me falha a memória, parece que era 1 milhão por dia.
se não me falha a memória. 1 milhão por dia, segundo aí informações do portal Transparência. Segundo informações, 1 milhão por dia era o que o município de Paulo Afonso arrecadava por dia. E agora, 40 dias, tudo fechado. Tá arrecadando o quê? Tá esperando de quem esse dinheiro para pagar o povo? Quando a coleta de lixo falhar na sua rua, quando as praças estiverem com mato cobrindo, aí você vai, mas o prefeito tem gente que está mandando passar o carro tem do lixo. gente que está se aproveitando politicamente dessa situação de crise que nós estamos vivendo. Agora vale lembrar Isso- que as prefeituras Isso estão é recebendo dinheiro como nunca receberam antes, por parte do governo do estado, por parte do governo federal. Então estão sendo verbas milionárias que estão caindo nas contas. Paulo Afonso recebeu 1,5 milhão, se não me falha a memória. Isso, na última sexta-feira, Na última sexta-feira, 1,5 milhão. 1,5 milhão já em conta da prefeitura. Então foi uma verba adicional, fora os outros repasses que já foram aumentados Da União. para custear a saúde aqui em Paulo Afonso. Então todos os municípios estão recebendo dinheiro como nunca receberam antes. Então assim, Não é pouco não, é muito dinheiro. não aqui querendo levar para um lado ou de acusação, mas quanto mais também se prolonga essa crise, essa quarentena, mais também os municípios, os estados começam a receber dinheiro da União para os cofres públicos, para a justificativa de manter, comprar equipamentos, o que quer que seja. Mas vai chegar uma hora que a União também vai parar de ter dinheiro para mandar para os municípios. Então assim, é muito cômodo o município e o estado parar o comércio, parar a arrecadação que eles fazem, sabendo que tem aquela costa larga, como fala no popular, que a União ela vai mandar o dinheiro. Mas quando a União não tiver mais dinheiro para mandar, como é que esse município, como é que vai continuar a sobrevivência do município, a sobrevivência do estado? Então assim, ou começam a de forma gradativa, porque assim, quando a gente tá aqui defendendo, pessoal, vocês que nos assistem aí ao vivo pelo Instagram e aqueles que nos ouvem pelo podcast, quando nós estamos aqui debatendo e falando sobre a quarentena, sobre reabrir o comércio, nós não estamos aqui a favor que reabra e volte tudo como era antes. Não, Nós é estamos, uma medida radical. nós estamos Colocando um ponto de vista. Nós estamos discutindo aqui, baseado também em forma científica, porque também temos que olhar Em os dois estudos lados, técnicos. e estudos técnicos, porque não podemos olhar também só para um lado do que alguns infectologistas falam. Infectologistas, pessoas da área também estão falando que se deve abrir o comércio de forma gradativa e aquecer a Tomando economia. todos os cuidados. Senão o remédio vai ser pior do que a doença. Então quando nós estamos aqui defendendo a abertura do comércio, não é que se volte como era antes, mas que comece de forma gradativa, com regras. Senão o país vai entrar em recessão e... Com disciplina, comece a abrir o comércio. Então, você acha que o vírus, ele não está no supermercado, não está na farmácia, não está nos bancos, mas está na loja dos comerciantes de Paulo Afonso? Será que o vírus... Onde sequer há aglomeração. Então, quer dizer que o vírus... Os locais que tem mais aglomeração é banco, supermercado, casa lotérica. Será que nesses locais não teria vírus? E não está sendo respeitado. Então a gente aqui convoca e fala, e se alguma autoridade, a prefeitura aqui municipal, alguma pessoa que faz parte do quadro está nos ouvindo aqui, vocês precisam tomar uma medida diferente, porque vocês estão penalizando uma classe, enquanto os comércios, os bancos, os supermercados, todos os estabelecimentos que estão abertos estão aglomerando. E as equipes sanitárias, as equipes que fazem parte da Secretaria Municipal de Saúde não estão fiscalizando. Um dia ou outro estão lá mantendo a distância do pessoal e nos outros dias não estão, como se o vírus escolhesse dia e escolhesse horário. Então assim, se é para cumprir um decreto, que se cumpra no pé da letra. Mas os comerciantes estão revoltados sim, porque eles estão vendo que as medidas estão sendo uma balela, o que está escrito não está sendo cumprido, porque há uma ponte entre a teoria e entre o realizar, e está sendo totalmente banal, porque não estão sendo cumpridos. As pessoas estão aglomerando. Nesse momento agora que estamos falando, vá alguém lá na Caixa Econômica Federal, vá alguém nos supermercados, vá na farmácia, estão aglomerando, as pessoas não estão respeitando. E a Prefeitura e a Secretaria de Saúde e a Prefeitura estão colocando fiscais para ver o comércio que abre. E estão colocando multa aí. As 50 multas mais mil. baixas, e tem multas aí de comércios pequenos que o mínimo é 5 mil reais, se eles abrirem. Então assim, teria que colocar fiscais, Rômulo e Moisés e todos que nos ouvem,
para estar fiscalizando 24 horas os mercados, os bancos, mantendo a distância, porque infelizmente nem todos têm a consciência de manter aquela distância. Então, se é para realmente ter uma rigidez, ter uma disciplina acerca disso, que coloque os profissionais de saúde para tirar a aglomeração que as pessoas estão cometendo aí nos comércios. Agora, você penalizar uma classe de comerciantes que estão sofrendo, já estão demitindo, como falei no início, comerciantes já começaram a fechar seus comércios. Eu não vou citar aqui para não ser indelicado, porque já é uma situação. Já é triste o empresário, o comerciante fechar seu comércio, e ainda fica indelicado eu estar aqui citando e expondo. E nós vamos abordar essa situação no próximo bloco. Você, meu amigo que está nos assistindo pelo Instagram, muito obrigado pela sua audiência. Você que nos ouve aqui pelo podcast, daqui a pouco a gente tá voltando. Vamos tomar uma água, vamos respirar um pouquinho. Simbora. Você que está em casa, Muito toma bom. um suquinho. Daqui a pouco o P Alerta Podcast está de volta. Candidato nessa eleição, tô prometendo tudo pro bem da população. Quando for eleito, aí eu crio asa. Vou ajudar o povo, mas o povo lá de casa, lá de casa, lá de casa, lá de casa. Vou ajudar o povo, mas o povo lá de casa, lá de casa, lá de casa, lá de casa. Vou ajudar o povo, mas o povo lá de casa. Pra defender os direitos da família, o meu filho e minha filha vão pro primeiro escalão. Minha mulher vai virar primeira dama, de noite a gente se ama e de dia passando a mão. Tem um colega numa cidade vizinha que fica com a turma minha e a dele comigo vem. E desse jeito fazendo malabarismo não existe nepotismo e todo mundo se dá bem. Eu sou candidato nessa eleição, tô prometendo tudo pro bem da população. Quando for eleito aí eu crio asa. Vou ajudar o povo, mas o povo lá de casa, lá de casa, lá de casa, lá de casa. Vou ajudar o povo, mas o povo lá de casa, lá de casa, lá de casa, lá de casa. Vou ajudar o povo, mas o povo lá de casa. E a galera chamou. Protegemos o direito à educação. Combatemos a corrupção e a criminalidade. Preservamos a dignidade. Defendemos o direito à saúde. Somos o guardião da cidadania. Somos o Ministério Público do Estado da Bahia. Muito bem, meu povo do P Alerta, muito obrigado pela sua audiência. Estamos de volta com o P Alerta Podcast. Claro, segue as nossas redes sociais no Instagram, @PAlerta, no Facebook, P Alerta Oficial. Lembrando que o P Alerta está em todas as plataformas de stream, no Spotify, no Deezer, no iTunes, também no YouTube e também no Instagram, exclusivo aí para os seguidores do Instagram. Olha, vai seguindo aí as nossas redes, vai compartilhando. Também estamos ao vivo pelo Instagram do P Alerta. A cidade essa semana ela foi tomada por uma polêmica. Que polêmica é essa? Em sua live semanal, o senhor governador Rui Costa, ele informou que Paulo Afonso seria a referência para o tratamento de Covid-19 aqui da região, da segunda região semiárida aqui. A UTI ela está quase pronta, são 30 leitos. A UPA ela foi transformada em uma UTI exclusiva para o Covid-19. Então, ou seja, se você for tentar um atendimento lá no pronto-socorro da UPA, você não vai conseguir entrar porque lá é exclusivo para o tratamento do Covid-19.
A polêmica foi formada. Algumas pessoas concordam que é questão humanitária, que o SUS ele é unificado. Já outras pessoas dizem que vai trazer o vírus para Paulo Afonso. Nesses 20 minutinhos de programa que a gente ainda tem, nós vamos abordar uma pauta bomba que tem aqui. E agora, Arthur, como que fica essa situação? Olha, vamos lá. Isso depois da live do governador, que o governador informou que as cidades que não têm UTI, os casos de Covid-19... Lembrando, domingo, primeiro caso do Covid-19 em Ribeira do Pombal. Ribeira do Pombal, aqui pertinho, já teve o primeiro caso de Covid-19. Se a UTI já tivesse funcionamento de Ribeira do Pombal, ia vir pra cá. E aí agora, como que fica isso? Vamos lá, vou começar aqui, viu? E aí daqui a pouco meus amigos comentam. É um pouco controverso esse assunto, foi polêmica, as redes sociais foram tomadas nessa última semana e a gente viu que ficou bem dividido a opinião da população. Uns contra, outros a favor e cada um dando seus argumentos. O meu argumento e a minha opinião é única e exclusivamente aquilo que eu acredito. Então, já vou deixar claro. Você já pensa que é polêmica, não é que eu vou falar. Então eu deixo claro que a minha opinião não reflete a opinião da emissora. Nós estamos aqui como comentaristas e falamos aquilo que nós acreditamos. Então vamos lá. Eu não sou contra o atendimento à vida, até porque o Sistema Único de Saúde, eles são para todas as pessoas. Mas eu sou contra a instalação da UTI Covid-19 aqui em Paulo Afonso para atender toda a região. Por quê? Vou falar meus motivos aqui. Se já existisse a UTI aqui em Paulo Afonso, obviamente eu seria a favor que atendesse as pessoas. Mas nós estamos falando aqui de um projeto de algo que ainda não está concretizado. Mas é um hospital de campanha que será instalado para atender toda a região. E eu afirmo categoricamente, Paulo Afonso não tem condições de receber toda a região e não trazer o vírus para Paulo Afonso. Nós estamos falando de uma cidade que até o momento está imune, nós não temos nenhum caso positivo, nenhum caso confirmado, e estaremos trazendo UTI para que pacientes sejam atendidos. E aí, claro, eu não vou ser apenas simplício em minhas palavras, mas vou estar aqui elencando 3 motivos porque eu acredito que a UTI Covid-19 não deveria ser implantada aqui em Paulo Afonso. Primeiro, nós não temos um quadro de profissionais preparados e com proteção suficiente para eles. Eu quero aqui falar para você que até o final de março, 30 de março, foram afastados 450 profissionais do Hospital Sírio-Libanês e Albert Einstein. Eu não estou falando aqui de UPA de Paulo Afonso, eu estou falando de hospitais de referência, Sírio-Libanês e o Albert Einstein. Foram afastados 450 profissionais. Por quê? Porque eles foram contaminados com a transmissão do vírus pelos pacientes. Então, quando as pessoas afirmam que trazer pacientes com coronavírus para Paulo Afonso não irá trazer o vírus, isso é mentira. Irá trazer o vírus sim, a começar pelos profissionais de saúde, de médicos, as pessoas que fazem parte da higienização, enfermeiros, técnicos. Então irá trazer o vírus sim. Essas pessoas, esses profissionais de saúde, eles irão viver isolados? Eles ficaram ali isolados e não terão contato com ninguém? É muito difícil afirmar isso. Ou eles vão ver a sua família, né? Porque pode sim, e provavelmente verão que irá passar o vírus para outra pessoa, e assim começa o contágio que é chamado comunitário. Então, esse é um dos motivos. Então, quando as pessoas falam que não irão trazer o vírus, irá trazer sim, cientificamente falando e comprovadamente, já usando casos como referência que eu citei aqui, que é o caso do Sírio-Libanês e o Albert Einstein. 450 profissionais foram afastados. Grave esse número. Então, por aí começaria a disseminação em Paulo Afonso. O segundo motivo aqui que eu elenco para você é o seguinte: nós não temos estrutura mínima com apenas 30 UTIs para atender a região do semiárido 2.
São 33 São quantas cidades, Arthur? São 33 cidades que fazem parte da região semiárido 2 e 33 cidades para 30 leitos de UTI. Seriam menos de uma UTI por pessoa. Ou seriam menos de UTI por cidade. Então, vamos lá. Paulo Afonso não tem nenhum caso. Aí, traz a UTI e instala a UTI Covid-19 aqui em Paulo Afonso. Vão começar a vir casos de fora, como já tem em Ribeira do Pombal. E eles começam, e digamos que eles ocupam 20 UTI dessas 30 UTIs. Eles ocupam 20 leitos. 20 das 30. 20 das 30. E aí o que vai acontecer? Eles vão começar a contaminar os profissionais e o vírus irá começar a entrar na cidade. O que vai acontecer? Teremos apenas 10 leitos para atender a nossa população. Vai se tornar um caos, irá colapsar aqui a saúde do município e muitas pessoas irão sofrer. Aí você diz, e qual seria a solução, Arthur, em sua opinião? Que esse recurso que tem para implantar os 30 leitos de UTIs, um hospital de campanha, UTI Covid-19, seja colocado em cidades que já têm casos, onde a contaminação comunitária já existe, como Feira de Santana, Salvador, Alagoinhas e etc. Várias cidades já estão com vírus, mas a nossa cidade ela está imune. Não aconteceu o caso aqui. Então a minha opinião é que se coloque esse hospital de campanha lá e obviamente quando acabar essa pandemia, esses equipamentos, esses 30 leitos podem ser doados e distribuídos para Paulo Afonso, até para cumprir uma promessa que foi feita de colocar UTI, mas não colocar agora como condição em relação a tratar as pessoas de todos os municípios. Então assim, muitas pessoas estão sendo levadas por esse discurso emocional e outras até não, estão sendo desonestas intelectualmente com esse discurso que poderia ser um familiar seu, que muitas vezes familiares nossos saíram de Paulo Afonso para serem tratados em outros lugares, mas nós estamos falando aqui de algo que não existe em Paulo Afonso, que é a UTI, que vai ser implantada para atender toda a região, pessoal. Então vamos pensar mais um pouquinho e entender que não é estratégico, não é interessante se trazer uma UTI para atender 33 cidades em uma cidade que não tem nenhum caso confirmado de UTI. E o terceiro motivo aqui, que eu quero elencar para você, que não se deve trazer a UTI aqui, e aqui diretamente aqui... A UTI Covid-19. UTI Covid-19. Não é UTI, eu quero que vocês entendam. A UTI com 10 leitos do Hospital Municipal, a verba já foi empenhada desde o ano passado. A UTI... para outros tipos de doenças no Hospital Municipal já existe. A UTI que está sendo tratada aqui é a UTI Covid-19. E vai ser inaugurado. Nós estamos falando aqui da UTI Covid-19, que vai ser exclusivamente para tratar pessoas com Covid-19. Se chegar uma pessoa com outra doença, não será tratada, apenas com Covid-19. Que já é uma injustiça, né? Então, o que eu falo aqui, que essa então, UTI Arthur, Covid-19... desculpa, então no caso, essas 30, só para nossa audiência entender, os 30 leitos de UTI é exclusivo para o Covid-19. Se chegar alguém acidentado... Não será atendido. Não será atendido. Então, partindo dessa premissa e desses fatos que eu elenquei para você, eu sou contra a instalação dessa UTI Covid-19 em Paulo Afonso, tendo em vista que nós não temos nenhum caso. Irá trazer sim o vírus e mostrei para você não apenas com opinião e com achismo, mas mostrando fatos. E o terceiro fato que eu quero elencar aqui é que o secretário de saúde ele afirmou que o vírus não entraria, que eles tomariam todo cuidado. Então quero elencar para você o terceiro motivo, que entre o que o secretário fala, a teoria e a prática, há um caminho, e nem ele tem segurança que há uma enorme distância. Nem ele tem segurança e pode prometer o que está cumprindo. Arthur, você prova isso como? Desde o primeiro decreto. Você, população de Paulo Afonso, você que está me ouvindo aqui, desde o primeiro decreto, está sendo cumprido no mínimo 50% daquilo que está no papel. As barreiras sanitárias são uma piada. As barreiras sanitárias, o distanciamento de 2 metros nas filas do banco, as aglomerações de supermercados, são coisas simples que nós estamos falando que não estão sendo cumpridas. E o que vai me garantir que a equipe da saúde não descredibilizando ou menosprezando, mas porque realmente vocês não têm condições mínimas. Eles darão estrutura para que as pessoas não é capacidade curricular ou capacidade profissional, mas vocês não têm estrutura mínima, vocês não têm EPIs. Olha, mais profundo do que eu estou falando são os profissionais, eu não vou citar aqui.
Mas para eu formar minha opinião, eu analisei bastante e eu conversei com profissionais da área da saúde e eles falaram: Arthur, nós não temos condições de receber essa UTI Covid-19. Seria a porta de entrada para o vírus em Paulo Afonso. Por conta da proteção dos IPIs, da estrutura que não tem. Se não tem a estrutura, e um hospital que tinha estrutura, como o Albert Einstein, o Sírio-Libanês, infectou e afastou 450 profissionais, imagina Paulo Afonso que não tem. Então, mesmo com a proteção, eles estão expostos a pegar a doença. Imagine sem a proteção. Então, pessoal, minha opinião aqui, e eu quero falar, externar isso para você. Não vá por essa questão emocional, de uma questão familiar. Nós não estamos falando de negar atendimento à vida, até porque não existe ainda a UTI. Não sou contra a salvar vidas e a socorrer vidas. Eu sou contra a estratégia de trazer um centro de UTI Covid-19 para uma cidade onde não há casos, porque vai ser a porta de entrada para trazer a doença e gerar uma transmissão comunitária e depois não vai atender essas pessoas. Qual é a estratégia que eu acredito que deva ser seguida? Instale essa UTI Covid-19 em uma cidade que já tem o vírus e está transmitindo comunitariamente, que já está realmente na pandemia nessa cidade, e coloque lá. O governador ele pode usar um estádio de futebol como a Fonte Nova, ele pode usar diversos locais e montar grandes hospitais de campanha, porque dinheiro tem. E quando surgir um caso em Paulo Afonso de coronavírus, ou em qualquer lugar da região, isolar essas pessoas da cidade aqui, levar elas até esse centro e onde até esse hospital onde já há o vírus, para que elas sejam tratadas, elas sejam curadas e retornem para a cidade. Então, a estratégia correta é isso, é isolar o vírus da cidade, não trazer o vírus para a cidade que não tem. Então, essa é a minha opinião. Sei que é um pouco polêmica e muitos, porque às vezes há aquela ditadura da informação. Então, tipo, a maioria das pessoas pensam de uma forma e às vezes você expõe uma opinião que às vezes não é a mais bonita, não é a mais populista e acaba sendo julgado. Então, assim, eu não sou contra a vida, não sou contra a família, entendeu? Sei que os Paulo Afonsinos, por muitas vezes, precisaram levar seus familiares para outras UTIs, mas o caso é diferente aqui. O caso é diferente, não misture. O caso é de estrutura mesmo. Com alhos, não misture as coisas e entendam. Não temos condições. Lembrando aqui mais uma vez, essa opinião aqui que eu estou expondo é opinião particularmente minha como comentarista. Não sei qual a opinião aqui dos amigos, tanto do Rômulo Moisés que vão expor agora. Vou deixar claro, as opiniões que nós veiculamos aqui, eu e Arthur como comentaristas, não necessariamente refletem a opinião do PA Alerta. Podem, eventualmente, coincidir com a opinião do PA Alerta. Mas o PA Alerta, sobretudo, é um veículo de comunicação. Ele abre o espaço democraticamente para que nós expressemos nossas opiniões e elas podem ou não coincidir, refletir a opinião do PA Alerta. Isso fica bem claro. Então, assim, só para que as pessoas não achem que necessariamente o PA Alerta pensa como o Arthur falou ou como eu posso falar. Entendeu? E aproveitando para adentrar na opinião de Arthur, eu acho que há uma nuance aí na posição de Arthur que é importante ser demonstrada. O que ele quis dizer é o seguinte: o que ele é contrário o que me pareceu é a instalação dessa UTI exclusiva para a Covid-19 e nesse momento exato. Então, assim, eu tenho certeza que ele pensa como eu penso. Então, uma vez instalada a UTI em Paulo Afonso, ele com toda certeza, assim como eu e qualquer pessoa de bom senso, não seria favorável à negativa de atendimento. Não é isso, Arthur? Perfeito. Então, mesmo, digamos que a partir do dia 1º de maio, ou antes disso, se instale a UTI em Paulo Afonso. A certo? UTI Covid-19. Covid-19. E se no dia seguinte alguma pessoa precisa ser encaminhada para Paulo Afonso para ser tratada nessa UTI, ninguém aqui vai ser favorável à negativa de atendimento. Até primeiro por uma questão humanitária. Segundo, que o sistema é único, sistema único de saúde. Então ele está aberto para qualquer brasileiro ou até estrangeiro que esteja no nosso país. Então, só para deixar clara essa nuance. Primeiro, que a opinião dos comentaristas não necessariamente reflete a opinião do veículo, do PA Alerta. E deixando claro essa nuance que me pareceu importante esclarecer da opinião de Arthur. Que as pessoas acabam sendo muitas vezes muito maniqueístas. Elas demonizam a opinião diversa. Quem pensa, não, tem que enviar o UTI, tem que atender todos.
ótimo, a gente respeita a opinião de todos. Mas Arthur não foi no sentido contrário. Ele disse o seguinte: não nos parece uma estratégia eficiente nesse momento trazer a UTI para Paulo Afonso, por tudo que ele explanou. Mas, uma vez instalada a UTI, eu acredito que ele, como já esclareceu, não se opõe ao atendimento de forma universal. Não é isso, Arthur? Com certeza. Deixei bem claro e muito bom você complementar aqui e ressaltar, não sou contra o atendimento à vida. Uma vez que a UTI já estivesse instalada, já estivesse em funcionamento, claro que teria que atender a toda a região, até porque é um sistema único de saúde. A UTI não é de Paulo Afonso, é do sistema de saúde. Mas já que ainda não existe a UTI, a estratégia interessante não é colocar ela nesse momento agora para trazer 33 cidades para se tratarem aqui e trazer o vírus. A estratégia seria colocar esses 30 leitos de UTI em um local que já existe o vírus, como um hospital de campanha, e assim que acabasse essa pandemia, pegar esses equipamentos e redistribuir para as cidades, inclusive Paulo Afonso. E Paulo Afonso ganharia algum fôlego até que se conseguisse desenvolver uma vacina ou um medicamento com eficácia para cura. E também se conseguisse melhorar a nossa saúde de uma forma geral. E uma ouvinte aqui, um participante da live, falou uma coisa interessante. Realmente seria ridículo criar uma UTI exclusiva para a Covid-19. Então, se chega... Que foi o que aconteceu no caso. Então, se chega um paciente, um acidentado, um infartado, alguém que sofreu um AVC, não poderá ser atendido, ainda que haja leito disponível? Isso é ridículo. Que privilégio é esse que tem o paciente de Covid-19 sobre todos os outros? Então, se amanhã qualquer um de nós, que todos estamos sujeitos a isso, qualquer um de nós acaba sofreu se um acidentando, acidente, sofrendo um infarto, um AVC, seja lá o que for. Então, mesmo com o leito disponível, não será negado o atendimento, porque a Covid-19 tem preferência, tem privilégio sobre todos os demais? Isso é ridículo. É absurdo, é absurdo. É porque estão se utilizando a premissa, para quem é da área da saúde vai entender muito bem, quando você chega, Rômulo, com uma doença ou com algum problema de saúde e você é contaminado pelo coronavírus, então ele potencializa e você tem mais risco de vir a óbito. Então por isso que há esse isolamento. Então vamos lá, Ribeira do Pombal lá tem UTI há muitos anos, uma cidade de 50 mil habitantes, a metade menor que Paulo Afonso tem UTI. Uma vergonha para nossa cidade. Porém, a prefeitura lá, a Secretaria Municipal de Saúde, não irá receber quem tem coronavírus da própria cidade. Por quê? Porque se a pessoa chegar lá, ela vai contaminar os enfermeiros, vai contaminar os médicos, que irá passar para outras pessoas que têm outras doenças, tá entendendo? Outras doenças graves, e irá potencializar, elas podem vir a óbito. Então essas pessoas viriam para aqui. Por isso que a ideia do hospital Covid-19 ser apenas para esse caso. Então justamente é isso que eu defendo. Não sou contra a vida, deixo aqui mais claro uma vez, para finalizar aqui a minha opinião sobre o assunto, mas sou contra a estratégia de trazer sim a UTI Covid-19 para Paulo Afonso, tendo em vista que não é a estratégia mais interessante a ser adotada nesse exato momento. Olha, se tem notícia, tá no P Alerta. Segue as redes sociais do P Alerta no Instagram, no Facebook. No Instagram é @P Alerta, no Facebook P Alerta Oficial. Olha, o P Alerta também tá no YouTube. Vai lá no YouTube e pesquisa @P Alerta ou www.youtube.com/PA Alerta. Olha a última pauta aqui, a pauta de número 11. Olha, Paulo Afonso vai pegar fogo. Mais ainda. Você, amigo que nos assiste agora pelo Instagram, você que nos ouve agora também. Olha, empresários de Paulo Afonso pedem a reabertura do comércio no município e promete protesto. Empresários de Paulo Afonso estão se mobilizando para um protesto contra as medidas da Prefeitura de Paulo Afonso. Proprietários de estabelecimentos comerciais e até mesmo trabalhadores de setores pretendem participar desse protesto. Segundo empresários, o grupo entende ser necessário manter cuidados de higiene e saúde, como já estão sendo feitos pelos empresários,
Apesar disso, defende que as atividades comerciais não sejam paralisados em sua totalidade. Abre aspas. O município tem outra maneira de exigir que se cuide da saúde do povo. Coloque o compromisso para que se ingresse, por exemplo, 10 pessoas no comércio e que se faça a fiscalização necessária. Fecha aspas para a fala de um empresário. Além disso, eles destacam que a ação é liderada por empresários de Paulo Afonso e não possui nenhum vínculo político. Abre aspas. Eu não sei o que fazer. Tenho 8 funcionários para pagar. Como fica? São pessoas de bem. Não merecem ser demitidos. Por isso estou tirando dinheiro de onde não tem para manter o salário deles em dia. Mas se continuar assim, eu não sei o que fazer. Se continuar do jeito que está, nós vamos quebrar. Fecha aspas aqui, outro empresário ali do CEAPA. E segundo informações, esses empresários vão se mobilizar essa semana para um protesto aqui na cidade de Paulo Afonso e tome pegar fogo a cidade. Olha, o P-Alerta, a redação do P-Alerta recebeu essa informação com exclusividade de um dos líderes aí que já está organizando aí esse manifesto contra a prefeitura de Paulo Afonso. Arthur Rômulo, o que é que vocês acham aí dessa situação aí, dessa mobilização desses empresários que já estão há 40 dias fechados? Eu acho até que demorou um pouco por essa mobilização. Como eu falei anteriormente, a situação está periclitante. O comércio simplesmente não aguenta. Imaginem, saiam do início da Getúlio Vargas até o final, ou do início da Rua São Francisco até o final. Isso para citar as duas principais avenidas de Paulo Afonso. Quantos comércios vocês contam? 4, 5, 8, 7, 3, 15 funcionários empregados por estabelecimento. Imaginem quantas famílias estão sofrendo com isso. E outra, esses pequenos comércios, as pessoas pensam que comerciantes são grandes magnatas, milionários riquíssimos. Não, são pequenos comércios. As pessoas vivem no sacrifício. As pessoas muitas vezes entram em depressão quando precisam demitir um funcionário, porque sabem que é uma família que sofre, é uma família que padece quando o empregado é demitido. Imagina, não pode, eu tenho diversos amigos empresários, comerciantes, que dizem, olha, eu estou no limite. Já há demissões? Já há demissões, diversas demissões. Alguns com 5 empregados já demitiram 1, outros demitiram 2, enfim, as demissões já estão acontecendo. E esses empresários não possuem recursos para pagar as verbas rescisórias. Olha, pessoal, isso aqui não é achismo. Deixando claro para nossa audiência no Instagram e para você que está nos ouvindo, isso aqui não é achismo e nem fake news. Isso aqui foram informações dos próprios empresários que procuraram a nossa equipe de reportagem. Rômulo foi pessoalmente conversar com esses empresários, certo? Ouviu o que eles tinham para dizer, certo, Rômulo? Então não é uma fake news, a nossa equipe foi, ouviu, como eu também fui em uma empresa, ouvi o empresário, esse empresário que ele tem ali uma loja no CEAP, ele disse, olha, Moisés, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Os meus funcionários são pessoas de bem, são pais de família. Que dependem do salário, não tem economias. Eu não sei o que... Eu estou tirando de onde não tem para pagar esse pessoal. Então, deixando claro, porque alguém pode dizer que é fake news. Não é. O P-Alerta está saindo agora com esse furo de reportagem, com exclusividade para você que está assistindo aqui. Com exclusividade. E vale ressaltar que muitos empresários, as pessoas têm como magnatas, pessoas milionárias. E nós temos que entender que aqui Paulo Afonso, ele é composto na maioria do comércio por pequenos empreendedores. Exatamente. São pessoas que pagam aluguel, são pessoas que pagam imóveis para colocar o seu pequeno empreendimento. Com muita dificuldade. Com muita dificuldade.
E muitas vezes eles não têm até nem funcionário. Nós estamos falando deles reabrirem, Rômulo e Moisés aqui. Não é nem por questão de manter funcionário, é por questão de sobrevivência. Tem muitos empreendedores aqui que se aventuraram, quiseram dar um passo adiante, alugaram imóveis para colocar seu pequeno comércio ali. E muitas vezes ele luta ali no dia a dia para conseguir ganhar R$50, R$100 no seu comércio, para ganhar muito pouco. E agora nem esse pouco ele está podendo ganhar. Então assim, tá muito difícil para o comércio. E nós temos que entender, Rômulo sempre fala essa frase e é verdade. Se para muitos ficar em casa é uma questão de sobrevivência, para outros sair de casa é que é. Exatamente. Então assim, não politizemos tudo, não tenhamos uma ditadura de informação. Venhamos entender que para muitos que estamos ouvindo é mais interessante ficar em casa, mas tem pessoas que precisam sair, porque senão elas não vão sobreviver. Por uma questão de sobrevivência. É questão de sobrevivência. E como... Ô Rômulo, o que é que os empresários falaram pra você quando você estava ouvindo eles? Seguinte, eles... Primeiro, são pessoas absolutamente ordeiras. Não são pessoas radicais que querem simplesmente rasgar o decreto. São grandes empresas daqui de Paulo Afonso? Pequenos, médios e grandes. Ou seja, todos se uniram. Todos se uniram. Todos se uniram em torno de um ideal, qual seja retomar a atividade econômica. Não querem medidas radicais, não querem simplesmente afrontar o prefeito. Que é uma medida segura. Exatamente. Não há viés político partidário, isso é muito importante. Os comerciantes que se uniram em torno dessa causa não estão querendo afrontar o prefeito, não querem trazer uma pessoa para ser candidata a prefeito. Nada disso. Não é política. Não há política partidária. É simplesmente uma união porque... Sobrevivência. Eles se uniram em torno do ideal de retornar à atividade econômica. E o que é que eles falaram para você quando você estava ouvindo eles? Falaram o seguinte: o município, a Secretaria de Saúde, pode criar as regras. Criem-se as regras, que elas serão rigorosamente cumpridas. E fiquem à vontade para fiscalizar. Nós queremos... Eles me transmitiram o seguinte: abrir nossos comércios para que consigamos sobreviver e para que nossos colaboradores que dependem de nós consigam sobreviver. E para aqueles que circundam o comércio, o ambulante, que se não há comércio aberto, não pode vender. Enfim, tudo. Os hotéis que dependem dos representantes comerciais que vêm para Paulo Afonso, que precisam desses hóspedes para sobreviver e manter seus empregados recebendo salário. Então o que eles querem, eles me transmitiram é isso. Nós agora nos unimos em torno desse ideal, em torno desse movimento de retomar o comércio. Então, essa união é muito importante. Eu vinha fazendo essa cobrança. Como que vai ser esse protesto deles aí? Eles informaram para você? Ou ainda estão organizando esse protesto? Ele está em fase, não diria inicial, mas nessa semana que se inicia, será publicado, acredito que um manifesto. Em conjunto, no caso? Em conjunto, empresários de pequeno, médio e grande porte, um manifesto informando ao prefeito: nós queremos abrir. Primeiro, queremos conversar. Como eu disse, não é uma medida radical, uma simples afronta, um ato de desobediência civil. Não é isso. Eles querem conversar. Prefeito, nós precisamos abrir. Nós vamos abrir. Nós queremos sentar na mesa e mostrar o nosso lado. Criem as regras. Cumpriremos todas as regras. Mas permita que nós possamos auferir nossa sobrevivência. Isso aí, então, é uma atitude verdadeira de desespero por parte... Desespero absoluto por parte. Como a gente falou, quem mais emprega no país são os pequenos e médios empresários, são as pequenas e médias empresas. E essas pessoas que têm essas empresas, os donos, os sócios, eles vivem da sua pequena e média empresa. Eles não têm grandes economias. E mais do que isso, quem trabalha nessas empresas, seus colaboradores, dependem exclusivamente do salário mensal que recebem. Se não recebem o salário, não sobrevivem. E outra, como eu falei, já estão demitindo. E sequer conseguem pagar as verbas acessórias, porque não tem recurso para tanto. Então, a medida que eles vão tomar é a seguinte: prefeito, secretário de saúde, queremos conversar. Vamos conversar. Nossa decisão é: vamos abrir o comércio. Fixe as regras. Vamos cumprir as regras. Que sejam rigorosas. Que se obrigue todos os empregados dos estabelecimentos a usar máscaras. Cumpriremos. Que se forneça álcool gel e água corrente para todos que trabalham e que lá adentram. Cumpriremos. Que se obrigue todos que adentrarão
no estabelecimento a usar máscara. Cumpriremos. Que se estabeleça um número máximo de pessoas por estabelecimento. Cumpriremos. Que se estude. Estabelecimento, digamos, com 20 metros quadrados, só se admitirá o número determinado de pessoas. Todas as normas fixadas serão cumpridas. Ou seja, não se trata de uma norma, ou melhor, de uma medida translocada e radical. Nada disso. Então tá aí, ó, com exclusividade para você ouvinte e para você que nos assiste agora, empresários de Paulo Afonso, para você que tá chegando agora no Instagram, que está nos assistindo, para você que tá chegando agora no podcast também, empresários de Paulo Afonso pedem a reabertura de comércio no município e prometem protesto. Pois é, só mandar um abração aqui, tem uma rapaziada aqui assistindo a gente, meu primo Felipe assistindo, pessoal do Guila Gula, Lamartino, rapaziada aí, comerciantes ou não, todos assistindo aqui, sempre pedem aquele alô, a gente manda com todo carinho. Lembrando aqui que o hambúrguer do Guilagula é muito bom, viu? Ô Guilagula, se muito quiser bom, mandar não. hambúrguer, viu? Ou melhor. Ô Guilagula, se quiser mandar hambúrguer pra nós, viu? Ó, vai no Tamo direct. junto aí, Silma Guila. Vai no direct que a gente tá com saudade desse hambúrguer de vocês. Eu não queria não, mas eu como, eu faço questão. Olha, pessoal, o assunto é sério, a situação tá complicada. Posso dizer que chegou numa linha tênue, né? Ou o negócio agora é diálogo, é isso que eles querem, diálogo. Exatamente. Mesmo desesperados, eles ainda querem um diálogo. A via negocial, a via conciliatória. Eles querem um diálogo com a prefeitura. Aí onde fica, para nós encerrarmos aqui, que nós até já estouramos o nosso horário aqui do programa, que claro, a programação tem que continuar. Se a prefeitura não quiser ouvi-los, e aí? É protesto? Eles vão necessitar tomar medidas mais duras. Não sei se exatamente protesto, no sentido mais usual da alguma palavra, manifestação vai ter. mas alguma medida será tomada. Talvez uma medida judicial, isso está sendo estudado. Mas eles estão firmes nesse propósito de retomar a atividade econômica por uma questão de sobrevivência. Olha aí, então com exclusividade para o P Alerta. Se tem notícia, tá no P Alerta. Olha, quero agradecer a imensa audiência no Instagram, no Facebook. Muito obrigado, Rômulo. Muito obrigado, Arthur. Obrigado você que nos ouviu até agora. Você que está nos assistindo também pelo Instagram. Nós vamos ficando por aqui. Arthur, as suas considerações? Fala, pessoal. Foi um prazer, mais uma vez, debatermos um pouco aqui, discutir sobre diversos assuntos. É sempre um prazer fazer parte da bancada do P Alerta e da Redilha FM. E nas próximas semanas iremos conversar muito mais. Deixa você que está nos acompanhando, segue lá, carvalho.arthur no Instagram ou no Facebook Arthur Carvalho. E lá você pode conhecer um pouquinho mais sobre nós. E estamos à disposição. Então um grande abraço, Deus abençoe e dê sabedoria para que os nossos governantes, as autoridades, tomem as melhores decisões para que venhamos enfrentar da melhor maneira essa crise econômica, essa crise da pandemia do coronavírus. E é isso aí, pessoal. Até mais. Rômulo? Isso, eu agradeço mais uma vez o convite. Obrigado, meu amigo Arthur, meu amigo Moisés Farage, a todos que nos assistiram pelo Instagram e a todos que vão ouvir nosso podcast por intermédio das várias mídias, não é isso? É isso aí. Spotify, Deezer, YouTube, todas as plataformas digitais, o P Alerta tá lá. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe. Claro, lembrando, todo nosso programa sempre termina com uma música, com louvor. E espero que, tenho certeza que nós vamos sair dessa crise mais fortes do que nunca. Que Deus abençoe, o P Alerta fica por aqui. Até a semana que vem. Valeu! Valeu, rapaziada. Eu não vou fugir de lutar, não vou desistir nem parar. Pra vencer eu tenho uma arma secreta, com ela ninguém pode me derrotar. Se estou em campo de batalha,